Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Vamos partilhar da Palavra de Deus nesse nosso espaço aqui no canal do YouTube, em que nós partilhamos do Evangelho do dia. Aproveite e se acesse também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o canal do YouTube, enfim, acompanhe as redes sociais aqui do Santuário. Nesse dia em que nós celebramos a segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum, vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nos conta o Evangelho que Jesus estava na sinagoga e começou a ensinar. Aí está um ponto importante do Evangelho de hoje. O ensinamento de Jesus encontra reflexo na sua prática. Então, Jesus coloca em prática aquilo que ensina. Então, vejam, na pessoa de Jesus, o ensinamento e a prática são duas coisas correspondentes, não são contraditórias. Aquilo que Jesus ensina é aquilo que Jesus pratica. E isto provoca os mestres da lei e os fariseus. Por quê? Porque eles eram homens, sim, conhecedores da lei, mas homens que não eram capazes de acessar a lei na sua profundidade, no seu real e verdadeiro sentido. Por isso que eles ficam furiosos com Jesus, que realiza uma cura no sábado. De fato, a lei judaica, a lei do descanso sabático, impede de fazer trabalhos ao sábado. Mas veja, o que Jesus quer ensinar a estes homens é que a lei tem um espírito, a lei tem algo central e isso não pode ser desconsiderado. Meus irmãos, a lei existe para nos aproximar de Deus. A lei existe para que nós também nos aproximarmos do próximo, do irmão, daquele que necessita. Então, aí está a raiz da lei, aí está o centro da lei, o amor. O próprio Jesus vai nos dizer que a plenitude da lei é o amor. Então, se a lei, ao invés de nos aproximar de Deus e nos aproximar do irmão, se a lei não cumpre este papel, é sinal que ela está sendo entendida de uma maneira equivocada. Peçamos ao Senhor, no dia de hoje, esta graça de entendermos sempre e vivermos o centro da lei, que é o amor, para sermos homens e mulheres diferentes desses mestres da lei e desses fariseus, que não estavam interessados em amar nem a Deus e nem ao próximo, mas estavam interessados em simplesmente seguir a letra, a lei pela lei.
Que Deus nos livre desse farisaísmo, que sejamos cristãos autênticos, que amam a Deus, que amam o próximo e que por isso seguem a lei. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.